E eu convidei a Letícia Soares, que é professora e coreógrafa há 20 anos. Ela é proprietária e diretora artística do Centro de Danças, uma escola hoje com 18 anos e fica no bairro de Venda Nova, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela atua também como diretora artística de grandes espetáculos de dança em BH. Ela é organizadora e idealizadora do Y-Fest, que é o Congresso Mineiro de Dança do Ventre, desde 2010. Ela é coreógrafa da companhia Letícia Soares. Ela é campeã em vários concursos no Brasil. E ela é contemplada em 2019 com o troféu Carlos Clark, que é uma das maiores honrarias para uma coreógrafa do mundo belly dance. Já te apresentei, mas agora que você está aqui, eu vou te agradecer mais uma vez, porque eu sei que as minhas lives, elas costumam ocupar um pouco de tempo da pessoa. Mas assim, a intenção... Oi, pode falar. O preparo é um pouco longo, mas é delicioso a troca, né? Então, pra gente é uma delícia. Eu creio que todos os convidados devem ter amado como eu, porque o que a gente conversou, o que a gente trocou e como a gente agrega é muito bom, é muito bom. Eu amei os nossos papos, vou até sentir saudade depois do pós-live. Ai, que legal! Então, Letícia, eu vou explicar o motivo da live para as pessoas, por que eu escolhi esse tema. É que é muito comum a gente ouvir de organizadora de eventos, né? Como você é uma, né? Eu organizei vários eventos, mas eu nunca organizei concurso, eu nunca quis. Mas mesmo? Não tinha concurso. Nunca, sempre foi só show e workshop. E aí mas eu participo de quantos eventos? Participei de quantos? Muitos eventos, né? E eu sempre ouvi que é impressionante como a procura por concurso é sempre muito superior a qualquer outra coisa que o evento ofereça. Seja mostra, palestra, workshop, não interessa. E é muito engraçado, o que será que move as pessoas para procurarem os concursos, né? Por que as pessoas querem concorrer? E mesmo no Brasil, quem eu ouço que não, né, quando eu ouço das pessoas que elas não gostam de concurso, elas dizem que é porque a arte não se avalia. E a gente acha que a gente vai falar sobre isso, né? Você acha que o concurso é ruim para a arte? Não, eu não acho o concurso ruim para a arte. Eu não acho o concurso ruim para o processo artístico da bailarina enquanto ela estiver se formando. Eu não acho o concurso ruim para o contexto da escola, para o contexto de transferir o conteúdo que você está preparando com as suas alunas, principalmente enquanto arte, que eu sei que as pessoas têm muito essa questão de que a arte não se avalia. Eu não concordo, eu não concordo mesmo. Eu acho o concurso muito bom, eu gosto de concurso. Além de organizar, né, eu sou concurseira, de participar. Eu sempre estou com as minhas alunas em concurso. Sempre levo elas muito para concurso. Então, assim, essa vivência eu acho muito, muito preciosa. Muito preciosa. A gente, inclusive, né, eu conheci a Letícia, eu estava começando minha carreira justamente em Juiz de Fora, no Tufi, né, no evento do saudoso querido Tufi Nabac. Foi quando eu vi a Letícia Soares pela primeira vez, e aí depois eu vi outras vezes, né? E aí ela é isso mesmo, as alunas sempre competindo, eu estava lá competindo e as alunas competindo. Elas sempre estão em concurso, sempre levo elas para evento e elas sempre querem concurso, elas amam. Mas, enfim, eu também concordo com você, Letícia. Eu não acho que concurso é ruim para arte, porque eu acho que são coisas muito separadas. Eu acho que concurso é concurso, o concurso tem uma finalidade muito pontual, acho que ela tem uma finalidade muito específica, que é a foto de um momento, né? Um momento das bailarinas. Inclusive, quantas vezes você ouve isso, né? Eu conheço a fulana, mas ela não ganhou o primeiro lugar. Mas naquele concurso ela não estava bem, mas ela é melhor que a outra. Mas naquela hora ela não estava bem, gente. Exatamente, exatamente. Eu creio que isso define muito essa questão do ganhar e perder, né? A gente tem dias bons e dias ruins. A nossa bailarina também tem dias bons e dias ruins, né? Então, assim, o nosso processo criativo, a gente vai estudando, a gente vai criando, a gente vai se preparando para concurso, mas no dia da apresentação são vários fatores que estão relacionados.
Então, é muito possível a melhor bailarina não ter ganhado o concurso naquele dia. E isso não significa que ela é uma bailarina, ela tá menos boa do que era. Não, isso não significa. Não significa que ela é uma bailarina menos competente do que foi no concurso anterior. Significa que, como todo ser humano, né, a gente tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, a gente tem vários tipos de momentos na nossa arte. Isso é muito comum. A gente vai discutir um pouco mais pra frente um pouco dessas miúcias de concurso, mais pra frente. Mas e arte, né? É outra coisa, né? Quando você se propõe. Uma coisa você se propõe. Você sabe disso, quando você se propõe a participar de um concurso, você vai seguir um edital, você vai seguir um edital. Se você quer ganhar, você vai seguir um edital. E não necessariamente aquele edital representa o que você quer vender como proposta artística. Exatamente. Aquele edital pode representar simplesmente um degrau que você decidiu que quer subir para depois ou para frente mostrar, inclusive, a sua proposta. Não está relacionada a quem você é. É uma situação de que você está naquele momento. Exatamente. E aí que entra os conflitos que eu costumo falar, né? Para quem me pergunta, eu falo, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então não tem por que concorrer, porque se você quer concorrer, se você quer concorrer, você tem que seguir o edital, a não ser que você não queira ganhar, mas você vai concorrer numa coisa que você não gosta, não faz sentido. Não faz sentido. Não é verdade? É muito engraçado, porque quando você fala assim, a não ser que você queira fazer uma coisa que você não gosta. Eu sempre falo que às vezes a gente precisa de fazer algo que a gente não gosta para poder fazer o que a gente gosta, né? Que são ossos do nosso ofício. Então a gente precisa de desenvolver algo que não é o que a gente ama, não é o que a gente quer se especializar, mas para que a gente tenha, inclusive, espaço para depois, posteriormente, chegar com a proposta que a gente escolheu, com o que a gente quer que defina a nossa linha profissional. E às vezes, as bailarinas, atualmente, eu percebo que as bailarinas têm uma dificuldade grande em aceitação do processo. Elas querem muitos resultados. Mas o processo, elas não concordam, não gostam, acham chato, cansativo, né? E as pessoas não entendem todo o caminho que tem que se traçar, que tem que trilhar, que tem que viver para conseguir aquele objetivo que elas mesmas decidiram para elas. Então, às vezes, o concurso, ele é exatamente uma parte do processo para você chegar onde você quer. Não significa que é a única, não é o único caminho, não é a única parte, mas pode ser uma das. Vai depender muito das suas escolhas, de como você quer se colocar no mercado, mas eu não vejo, né? Eu não vejo o porquê a pessoa não pode se adaptar a determinado momento, em determinada situação, para conseguir, mais à frente, realmente poder mostrar e poder se posicionar como que ela quer. Então, é só uma parte do processo, não é o processo todo, também não é o único processo. É só uma parte dele, né? Um pedacinho. Não, eu costumava, porque agora eu não dou aula mais regular, né? Mas assim, as minhas alunas sempre concorreram, mas assim, eu falava para concorrer, eu incentivava com uma boa intenção de falar assim, experimenta uma coisa diferente. Isso. Na sua vida de aluna. Porque é uma coisa diferente de você ir dançar no show do fim de ano, é uma coisa diferente de você dançar no show da amiguinha, de dançar para sua família, é outro processo, experimenta. Obviamente eu não impunha nada, né? Mas eu sempre ofereci, olha, vai ter esse concurso, o que vocês acham? Vocês não querem experimentar isso? Porque tudo bem, a gente sabe que tem alunas que não querem nunca ir para o palco e não tem problema. Perfil, né? Tem alunas que não têm esse perfil, por escolha mesmo. Mas as que querem ir para o palco, o concurso é mais uma chance delas experimentarem um palco. Então, eu acho, assim, concurso uma excelente oportunidade para isso, sabe? Eu também. É claro, olha só, dá para ver que a gente é enviesada, né? Eu adoro concurso, sou a favor de concurso, participei de milhões de concursos, eu sei que também, você promove concurso, então essa conversa é claramente enviesada, né? Qual é a vantagem de você fazer um concurso, né? Já que eu falei aqui para você, ó, eu incentivo.
Aí eu já dei uma opinião, é uma experiência diferente, mas existem outras. Né? E o que você aprendeu? Eu vou te fazer duas perguntas. Assim. O que você aprendeu sendo concorrente e professora de concorrente? E o que você aprendeu organizando o concurso? Nossa, bem diferente, né? Eu gosto muito, né? E sempre estimulei as meninas, também seguindo esse mesmo viés aí, de não forçar, de simplesmente sugerir pela diferença. Realmente é uma vivência diferente de todas as outras que a gente tem na dança. É uma vivência muito diferente de espetáculo, diferente de dançar em restaurante, diferente de sala de aula, diferente de workshop, diferente de dançar para sua família, né, numa festa. É uma vivência diferente. E que eu acho muito válida. Agora, quando eu comecei a levar as meninas para concorrer, quando eu comecei a preparar as minhas meninas para concorrer, o que eu aprendi muito de concurso? Eu aprendi a ser plateia. Eu aprendi a sair da posição coreógrafa, professora e sentar do outro lado. Eu aprendi a pensar como júri, a pensar como plateia. E muitas vezes eu me coloco de novo, eu volto lá para a plateia, sento e vejo elas dançando para tentar lembrar o que é importante, o que vai causar sensação naquela plateia que eu pretendo como coreógrafa, né? O que eu quero alcançar naquela plateia? O que eu quero tocar no júri naquele momento? Então, preparar as minhas alunas para concurso me deu uma visão absurda como coreógrafa, né? Abriu a minha cabeça como coreógrafa. Me mostrou muitas possibilidades. Eu comecei a entender e aceitar dinamismo, camadas. Eu comecei a pensar de uma maneira muito mais ampla, né? Eu, inclusive, comecei a aprender a estudar dança fora do nicho dança oriental, fora do nicho dança do ventre. Eu comecei a ir para outros estilos, a caráter de estudo, de sentar e plateia, e eu amo ser plateia. E eu percebo que quanto mais eu sou plateia, melhor eu coreografo, melhor eu consigo preparar as minhas meninas, porque eu sempre volto naquela sensação do qual é a sensação que eu tenho assistindo um grupo dançar, uma dupla dançar, um solo dançar. E qual é a sensação que eu não gosto de ter? O que eu faço para que as minhas alunas não tenham aquela sensação? Não causem aquela sensação em quem está assistindo, em quem está avaliando. Então, esse é o meu primeiro grande aprendizado enquanto concorrente. Quando eu comecei a organizar concurso, veio outra vida, né? Outro mundo se abriu. Aí eu comecei a entender, inclusive, o que passa uma concorrente, né? Eu comecei a ser um pouco mais empática, mais solidária com aquela concorrente. Eu comecei a entender o que acontece ali, como está a cabecinha dela. E eu comecei a ver também, enquanto organizadora de evento, quais possibilidades a gente poderia criar que facilitassem o processo da concorrente. E quais possibilidades que a gente realmente não sai da zona de conforto para facilitar, que a gente não quer, sabe? Eu enxergo isso hoje, falo uma autocrítica para todos nós, organizadores de evento. Temos muito, né, a fazer, a evoluir, para proporcionar para a concorrente muito mais tranquilidade, muito mais conforto. Tem uma situação clara que define isso no iFest, no Congresso Mineiro, que a primeira vez que eu fiz o evento, até a segunda, na verdade, eu contratei uma equipe, eu queria que o evento tivesse ali uma equipe que trabalhasse, uma equipe que fizesse o evento acontecer de forma mais prática, mais dinâmica, e eu comecei a ver muitos problemas dessa equipe com as meninas que iam se preparar para o concurso, que chegavam um pouco mais cedo e tal. E aí eu descobri que é porque aquela equipe não sabia a vivência delas, não sabia o que elas estavam sentindo. E então eu preparei as minhas alunas. E foi aí que nasceu a equipe do Congresso Mineiro, do iFest, que é a minha companhia. Elas estão na porta, elas estão no camarim, elas estão no som, elas estão no evento. A minha equipe são as minhas bailarinas. E aí, quando a gente fez isso, tudo mudou. O evento começou a ter esse nome. Ah, é um evento super organizado, é um evento onde a gente é muito bem acolhida. Porque quem está ali na portaria sabe que 5 minutos vale muito para uma concorrente que chegou atrasada e ela quer entrar correndo, ela não quer ficar procurando nada na bolsa dela.
E aí a gente sabe como que as coisas funcionam. Então ali eu aprendi que a gente pode, enquanto organizadora de evento, facilitar um pouco a vida da concorrente e crescer a nossa comunidade, crescer o mercado, a comunidade da dança com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de tranquilidade, né? A tratar o outro, a falar com o outro. É muito necessário que a gente saiba se colocar no lugar do outro. É muito necessário. É muito necessário. E é engraçado porque eu me tornei uma outra jurada. Né? Porque eu era uma jurada, porque eu também sempre trabalhei nos eventos, ia como jurada e tal. A gente já se encontrou muito em júri, né? Então, assim, eu me tornei outra jurada. Né? Depois de concorrente, depois de organizadora do evento, eu sou outra jurada. Eu já penso de outra maneira. E é fenomenal, isso é maravilhoso. A gente vai crescendo, né? Evoluindo. Esse estágio eu já não tô no nesse estágio que eu nunca organizei concurso. Agora, quando eu passei a ser jurada, também a minha perspectiva mudou muitíssimo. Muitíssimo. Legal. Vamos lá, eu vou continuar assim falando disso, na verdade queria voltar a falar de motivação, como, né, eu não sei você, assim, ao longo da minha vida de concurseira, eu tive motivações muito diferentes, né, assim, eu já concorri para ganhar um prêmio X, eu já concorri porque tinha a fulana na banca e eu queria que ela me visse, eu já concorri porque eu queria ganhar prêmio, porque eu queria ganhar o prêmio. Não estava nem interessada em quem era avaliar a banca e tal. E aí eu queria perguntar na sua experiência de organizadora, se você quiser falar como concorrente, né, das suas alunas, também pode, né? Mas assim, quando você organiza, você vê muito mais diversidade, né? Tem outras formações, outras escolas. Qual é a maior motivação, assim, por que as pessoas procuram concurso? Porque elas querem ganhar, elas querem aparecer, elas querem ser destaque. E muitas pessoas não falam isso, não verbalizam isso como eu. Então elas ficam dando 1000 voltas e falando assim, ai, por quê, por quê, por quê? Aí eu falo, filha, porque você quer ganhar, porque você quer aparecer, não é? Aí eu, E é muito engraçado, assim. Porque parece que é um tabu, né? Parece que tá errado. Gente, não tem nada de errado em querer ganhar. Não é errado ser competitiva, isso não faz mal. Eu concordo que as motivações são muitas. Eu, inclusive, já percebi, como organizadora, eu já percebi muito essa motivação que você disse. Queria dançar por a fulana que eu sabia que estava na banca. Já percebi isso. Durante a inscrição, a pessoa pergunta, e aí eu falo, né, o júri, então tá, porque eu quero... qual categoria tá fulano? Já teve uma pessoa que perguntou assim, em qual categoria a pessoa X irá avaliar? Eu achei muito engraçado. E aí eu acho bom também, eu gosto dessa diversidade de motivações. Mas a maior, né, a que eu percebo, assim, tanto enquanto concorrente, enquanto coreógrafa de concorrente, quanto organizadora de evento, a maior motivação é o destaque, é querer aparecer mesmo, é querer ganhar. E tá tudo bem, eu também não vejo nenhum problema nisso. Mas, assim, as pessoas aos poucos estão amadurecendo em relação a isso, porque até pouco tempo não se falava disso. Hoje, pelo menos, eu já vejo esses comentários de uma maneira agradável. Recentemente eu vi uma live de concorrentes, de várias concorrentes. Elas se tornaram amigas, assim, porque elas concorriam em vários eventos e ficaram próximas e elas fizeram uma live de concorrentes. Olha que legal, né? Olha que gostoso. Então, eu realmente vejo que são várias motivações, elas vão mudando, vão aparecendo novas, mas o aparecer, o ser o destaque ali do evento ainda é o que mais motiva as pessoas. E por duas linhas. Pela profissional, por querer realmente, por ser um propósito de galgar um degrau da linha profissional, e por simplesmente ser um destaque. Porque eu já vi, inclusive, bailarinas que não têm propósito de se profissionalizar, que querem trabalhar ali, querem a dança como hobby, não vou nem usar a palavra trabalho, porque elas não querem trabalhar com a dança. Querem a dança como hobby, mas ainda assim elas querem um destaque ali, o seu pessoal, creio que para sua realização pessoal, sua autoestima. E eu também não vejo nenhum problema nisso. Também não. Nenhum.
A gente poderia também falar de... Tem coisas muito boas no curso que eu já falei também, de conhecer gente, bastidor, de fazer amizade. Nossa, isso é muito realidade, né? De a gente ter a Nilza Leão, a gente se conheceu sendo concorrente de um concurso, sabe? Assim, e a gente se conheceu, oi, tudo bem? Ajeita a roupa ali, ajeita a roupa aqui. Parte dali passou a falar, sabe? É muito legal. E não foi só ela, não, mas essa é que eu me lembro que foi bem recente, mais recente, assim. Essa coisa que você falou do tabu, né? Eu não vejo, assim, as pessoas, outro tabu é parênteses, são parênteses. Você falou que é um tabu, que engraçado, porque eu não sabia que era eu não tinha percebido que isso era um tabu. Você falar que você quer concorrer porque você vai ganhar. Ah, lembrei. Tanto é que eu não pensei nisso como um tabu, que eu sempre falei para quem estava começando carreira, eu sempre falei, cara, você vai profissionalizar agora, daqui a 1, 2 anos, vai concorrer em vários concursos, para você se projetar. Sim. É um conselho que eu dou para as pessoas que me buscam para orientação. Eu falo, olha, acho que já está na hora de você fazer um concurso, porque assim, se você quer aluna, você quer expandir um pouco, se você quer, né? Se você quer isso, alinhado com o seu propósito. Mas é inegável que ganhar o concurso, estar no concurso, te dá uma projeção. Não pode pegar isso, né? E se você tem esse propósito de ser uma profissional, que bom, é excelente isso aí para você, esse caminho. E também não é, eu gosto de falar que não é o único, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu, Letícia, nunca concorri. olha, Nunca, assim, em grupo com as meninas já, mas eu nunca sozinha fui ali concorrer, né? Porque eu sempre fui muito mais professora que bailarina, então eu nunca tinha aquele propósito de me preparar para um concurso, de buscar uma preparação, de estudar. Não, eu estava preparando alguém, estava levando alguém, estava cuidando da excursão, do ônibus, das meninas. Não tinha cabeça para minha bailarina ali. E foi uma escolha muito, muito bem tomada, muito consciente. E também é legal você ter essa opção de se não quiser concorrer, tudo bem. As pessoas às vezes falam para mim, ah, mas só se eu concorrer eu posso ser profissional? Não, não é o único caminho. Mas é um caminho bom, que tem uma projeção ok, não é o único, você pode trilhar o caminho que você escolher e tudo bem. Mas o ganhar o concurso, estar em evidência, é legal sim, dá uma projeção sim. Eu acho muito estranho quando as pessoas falam que vão concorrer, eu escuto isso às vezes. Ah, eu vou concorrer só para evolução. Eu só vou para evolução. E eu fico tentando entender. E eu penso lá no fundo, filha, você tá fazendo hora com a minha cara, isso é uma mentira, você não tá falando a verdade, não. Porque é claro que o processo evolutivo, ele existe para preparação para o concurso? Muito. Nós sabemos disso. A gente não treina como se treina para concurso diariamente. Quando o concurso está ali, a gente vai aumentando o treino, a gente vai treinando mais, se envolvendo mais. Então, é uma verdade que a gente evolui nesse processo de se preparar para o concurso. Mas será que só por isso? Será que só isso realmente te leva a concorrer? É claro que o prazer da vitória, né? Ele vai te trazer algum benefício, que seja a projeção, ou que seja a sua realização pessoal. Não sei, mas ele traz sim. Você tem uma outra coisinha aí atrás, não é só evolução. Não creio. eu concordo. E não precisa ganhar primeiro lugar, não, tá? Às vezes um terceiro lugar te projeta. Muito! Sabe que uma das maiores projeções profissionais que eu já tive com a minha companhia foi exatamente um concurso que elas não ganharam. Porque todo mundo chegava a gente durante o evento, depois, como vocês não ganharam? Que absurdo, que absurdo! E isso foi ótimo para mim, isso me abriu várias portas. Eu dei muitos workshops depois, em outras cidades, porque eu era a coreógrafa daquelas meninas que dançaram, aquele concurso maravilhoso, foram lindas e não ganharam. Então, olha só, tem várias linhas de projeção aí. Claro! Mas aí, pegando o que você falou sobre as pessoas falam que vão concorrer só pela evolução, aí a gente desmente essa pessoa falando assim, não, você podia se esforçar da mesma maneira e fazer uma amostra avaliativa.
E a amostra avaliativa, inclusive, né, a amostra avaliativa que existe hoje em vários eventos, com vários nomes, essa amostra, ela é a real opção que a pessoa que quer avaliação deve buscar. Né? A pessoa que quer a avaliação, evoluir, saber sobre o contexto técnico dela, saber, inclusive, qual o caminho seguir para ter uma evolução técnica específica. Quanto mais específico o desejo dessa pessoa sobre a evolução pessoal dela, técnica, ou expressiva, ou interpretativa, mais se alinha com a avaliação ali do evento, né? Uma avaliação que seja uma amostra avaliativa, que seja uma avaliação pessoal, que hoje os eventos também têm essa avaliação, só você, só a bailarina e o júri, que seja uma amostra avaliativa no público. Não, ela pode escolher qualquer amostra avaliativa, qualquer linha, mas com certeza vai alcançar muito mais o objetivo dela, que é evoluir, essa amostra avaliativa do que o concurso. Porque às vezes ela espera do concurso, ela espera do júri uma lista, né, de 858 soluções que o júri não tem condição de colocar, de mencionar. Então ela vai se frustrar. E é aquilo que eu falo, a expectativa é a mãe da decepção. E aí ela já vai achando, eu vou sair desse concurso com todas as possibilidades de correção que eu tenho que melhorar. Não, não é assim. Porque é humanamente impossível o jurado conseguir isso. Não é assim. Né? Mesmo porque é muito rápido. Tem muita coisa para avaliar, para pensar, para colocar. E é coerente que o júri te dê ali um feedback básico. Se você quer um feedback mais profundo, mostra avaliativa que é que você está procurando. E isso é uma coisa que nós, mais um motivo aí, um benefício de ter uma equipe bailarina, né? É uma das coisas que as meninas sempre indicam quando a pessoa menciona isso. A pessoa quer se inscrever no Congresso Mineiro. Ela procurou o iFest para se inscrever, para participar, e aí no meio ali da conversa ela fala o que ela quer. Eu estou buscando isso, isso, isso. As meninas já, na hora, já falam, já mandam mensagem para ela. Já pensou na amostra avaliativa? Porque o que você quer, a gente tem nesse formato, nesse perfil, no outro momento do evento. O evento também tem isso, mas chama... E aí vai explicando e a pessoa se orienta melhor. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe também que o evento tem uma amostra avaliativa. Pode acontecer, né? E aí é muito bom que ela esteja alinhada com o que ela realmente está buscando. Porque se a bailarina se inscreve em concurso esperando uma lista de soluções para as questões técnicas dela, não vai dar certo. Ela vai se inclusive, aí, na minha experiência como jurado, né? Você já adiantou, né? Não dá para você ter uma avaliação aprofundada numa música de 4 minutos. Sejam 5. Ainda não dá. É uma atrás da outra. Porque o evento tem hora para ser feito. A plateia tem que ficar esperando 5 minutos de intervalo porque os jurados estão terminando de escrever. Né? Então, e aí sempre tem um jurado que demora a escrever, aí ele não consegue terminar de escrever porque ele quer escrever tudo. Eu, particularmente, não escrevo. Eu já te falei os motivos, né? Eu vou explicitar aqui, Letícia, e você já sabe o motivo. Um dos motivos é porque, no geral, o jurado não é pago nos concursos de dança. Nos concursos de dança do ventre, né? Não, de repente, a convidada especial mas no geral, as bancas, que são compostas de muito bailarinos, os eventos, no geral, não tem que comportar também o pagamento de jurado. Então, faz júri de graça. Isso é uma coisa cultural. Não é um problema. Assim, se você quer ser pago, a pessoa tem que pagar, você não aceita. Assim funciona. Porque os eventos, gente, evento é um troço muito caro. Aí eu posso falar do meu ponto. Se a gente for botar 50, 100 reais em cada detalhe a mais que aparece, o evento não se sustenta. Não, ele não se paga. A gente talvez pudesse melhorar nesse aspecto, talvez pudéssemos pensar em soluções para melhorar esse aspecto, né? Mas a realidade é que, na maior parte das vezes, os nossos são pagos. E mesmo que eles fossem pagos, seria muito complicado, ainda assim, você receber uma avaliação dada dentro de 4, 5 minutos. Porque não dá tempo, gente. Você tem que prestar atenção
todos os pontos fracos, pontos fortes, rever aqueles quesitos todos que a gente tem que mexer e tirar uma nota. Então tem que pensar, é 4 ou é 5? É 3 ou é 4? Aí você fica naquela dúvida ali, principalmente quando as bailarinas são muito homogêneas, assim, elas são muito concorrentes uma com a outra, é muito mais difícil você avaliar aquilo em 5 minutos. Muito difícil. Então, muito difícil. É muito difícil. Não é falta de competência, é falta de tempo. Mas é isso. Então, você, quando vai para o concurso, você não pode esperar uma avaliação do Mas, ainda assim, acho legal, porque vindo pontos fortes e fracos, observações que são importantes, já são muito interessantes para você repensar aquela coreografia que você fez, ou aquele improviso, uma próxima vez, ou para você mesmo. Deixa de valer a pena. Eu sempre trabalho assim, as minhas meninas, quando saem do concurso, elas pegam ali as fichas, os feedbacks, e a gente gosta muito dessas pequenas sugestões. Essas pequenas sugestões são louváveis, são maravilhosas. Eu lembro uma sugestão que as minhas meninas da companhia tiveram, que a gente nunca esqueceu, de uma bailarina que a gente admira muito, e ela colocou assim: todas as vezes que for tirar o pé do chão, puxa a ponta. Todas as vezes que for fazer um deslocamento, puxa a ponta. E olha que coisa simples. E pronto, e fez uma diferença. A gente ficou meses trabalhando em cima daquilo depois. Sempre lembrando na sala de aula. Gente, vai deslocar, né? Ponta. Né? Um detalhe. Alinhamento de braços. Olha o tônus muscular, postura, levantar o queixo. Olha o ombro para trás. Nossa, e aí a gente depois sempre ficava, gente, o ombro para trás. Então são detalhes que realmente o júri te dá ali, que eu chamo de dica de ouro. Essas dicas preciosas, assim, que são curtas, mas elas são louváveis, são muito bem-vindas e é fenomenal. Mas não dá para querer do júri uma lista de dicas. Não dá tempo. É exatamente o que você disse. Não dá. Não dá. E você, quando for olhar o conjunto, você até vai entender a sua colocação, de repente, né? Ah, é por isso que eu ganhei terceiro, ou fiquei em quarto, ou sei lá, eu não sei, não ganhei nada. Porque você, em teoria, assistiu todas as outras concorrentes, viu o que te disseram, e aí você fica, ah, é verdade. Ou não, ou você vai ficar chateado, porque jurado erra. Tem esse caso, Tem, jurado erra. Pode errar. Aí, gente, é um conjunto de motivos que o jurado erra. Eu acho que muitos tem. Eu acho aí entre a gente e o público, tem gente que não sabe mesmo fazer avaliação. Esse, para mim, é um ponto que eu acho mais sério, assim, que realmente precisamos de rever. Tem pessoas que não sabem avaliar. E olha, e ok, não precisa de você ser perfeito em tudo. Né? Às vezes você é uma excelente, maravilhosa bailarina, mas não é uma boa professora. Às vezes é uma professora maravilhosa, mas não é uma boa coreógrafa. Às vezes é uma coreógrafa maravilhosa, mas não é uma boa avaliadora. Gente, ninguém tem que ser 100% perfeito. Só que eu acho que às vezes a gente precisa de... É uma crítica interessantíssima para a nossa comunidade, que é as pessoas pensarem assim: estou preparada para isso, olha, eu não vou aceitar. Olha, eu não vou fazer o júri aí, não. Dessa vez eu não vou fazer o júri nesse momento, eu não vou fazer o júri nessa questão. Porque realmente a pessoa pode não estar preparada, ela pode não saber avaliar. Opa, travou. Ah, destravou, voltei. Mas eu te ouvi. Ah, então ótimo, excelente. Realmente tem gente que não sabe avaliar, mas esse conjunto de coisas que o concurso traz, de ser tudo muito rápido, da gente ter pouco tempo. Tem edital, por exemplo, que eu já participei. Você tem nota, o edital te permite nota quebrada. Então, entre 3 e 4, você pode botar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Aí você vai somar, aí pode ser injusto, porque se uma pessoa botou 3, outra botou 3.8, e aí no final, aquilo ali pode acabar no resultado final ser injusto, porque a nota é muito quebradinha. E olha o conjunto de coisas que está envolvido para você ganhar um concurso, né? Às vezes o jurado também não lê muito bem o que está ali escrito de quesito.
se o evento não oferece, não orienta o jurado, olha, por favor, lê, ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Ou você fala, por favor, enquanto você leia, também o jurado chega lá e não sabe nem o que está acontecendo, ele não lê aquele papelzinho, também fica difícil, porque ele não sabe, ele fica no gosto dele, do que ele acha, ele não segue o que o edital está pedindo. Exato, exato. É uma responsabilidade do júri ler o edital, saber o que vai avaliar e entender o que será cobrado. O que aquele quesito X representa? Tá falando, vamos lá no edital. Ó, aqui no edital o quesito X fala que vai ser avaliado. Né? Nós fazemos, no iFest, nós fazemos esse acompanhamento direto com o júri. Nós enviamos detalhadamente, mas não só, né, esse envio. No dia do evento a gente chama o júri um pouco antes, está sendo a banca X, a gente chama a banca Y que vai entrar e dá uma refrescada, dá uma revisitada no conteúdo. E olha, gente, é isso, vocês estão lembrando, né? Assim, assim, assim. Nós não trabalhamos com nota média, nós banimos a nota média já tem alguns anos. Um dos motivos foi esse. Nós começamos a ver essas injustiças por décimos. Quando a gente percebeu o primeiro e o segundo lugar por 0,2 de diferença, a gente viu que tinha alguma coisa complicado ali. Então a gente já baniu há muito tempo e isso tudo é explicado, né? A minha equipe sempre explica para o júri ali na hora que vai tá sentando no júri, tá explicando. É muito importante ter esses dois lados de responsabilidade, do organizador e do jurado. Essa responsabilidade dos dois lados é importante, muito. Porque assim, você como júri, eu penso, né? Você quer contribuir para o evento e contribuir para as concorrentes, né? Então a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Aliás, você podia dizer para a gente como é que você escolhe o júri e se você acha que o júri deveriam ser anunciados antes? Então, sobre o júri, como que eu escolho o júri? Como que eu faço essa escolha? Geralmente os mestres daquele ano já estão no júri, né? Mas eles não são suficientes para o evento todo. Então, as pessoas que têm ali, né, já estão no cartaz, são os mestres do ano, já estão no júri, e isso todo mundo sabe. As participantes do concurso já sabem. Né? Até o caso que eu falei, a bailarina viu uma das mestras que ela queria no cartaz e perguntou qual a categoria ela vai avaliar, porque ela precisa escrever mestra. Então, assim, a gente já deixa isso bem evidente. Mas além dos mestres que estão ali, né, no cartaz daquele ano, eu tenho uma outra banca de júri que eu vou compondo de acordo com a diferença que eu tenho no evento. Eu procuro evitar que sejam jurados da cidade, avaliando conhecidos, que sejam jurados da mesma região. Então, o iFest, ele busca sempre um júri externo, assim, sempre gente de fora, pessoas que têm o mínimo de contato possível com quem vai ser avaliado. E se acontecer, já aconteceu, por exemplo, de uma jurada do Rio até, aí ela tinha uma bailarina no evento, então a gente mudou ela de categoria, simples assim. Ela foi jurada numa categoria, a bailarina, a aluna dela concorreu em outra completamente diferente, ok. E é super tranquilo essa escolha, porém essa escolha passa pelo meu crivo, que as meninas, né, montam ali, traz, a companhia vem, as equipes sugerem as pessoas, e eu falo, olha, vamos ver a especialidade dessa pessoa, vamos ver com que ela trabalha, olha, vamos ver com o que ela representa, qual é a linha de estudo dela. E quando eu não sei, eu pergunto, né? Você se sente apta para avaliar essa categoria? Você tem um estudo, um respaldo, uma experiência? E eu já tive também um retorno maravilhoso da pessoa falar, não, Lê, não sou apta para julgar isso. Eu posso fazer esse júri para você, mas eu não tenho competência para isso. Gente, e é tão maravilhoso, né? Quando a pessoa fala assim. Eu fiquei num amor, num agradecimento com essa pessoa por ela ter sido honesta. Na época, inclusive, era a categoria de fusão e ela falou, não tenho preparo para julgar fusão, porque eu não tenho uma experiência fora da dança oriental. Eu só estudo dança do ventre, eu não tenho essa competência, então não, Lê. Achei lindo. E aí ela falou, não, mas estou disposta para julgar aqui, 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 e pronto. Então, eu faço esse apanhado
né, de direcionamento do júri. Então, é muito embasado na especialidade da pessoa, no conhecimento, no conteúdo que ela tem. Sobre essa questão de divulgar o júri. Eu não vejo problema. Honestamente, eu não vejo problema. Acontece, sim, de algumas concorrentes perguntarem para o iFest a gente falar. Fulano, 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 tá no júri. Olha, esse júri ainda não tá completo, mas já tem tal e tal pessoa. Não vejo problema. Eu nunca tive problema das concorrentes perguntarem e a gente falar. Acontece também da gente realmente ter fechado um júri e por algum motivo específico, aquele jurado, aquela jurada naquele dia não pôde estar presente e eu precisei de remanejar. Precisei de pegar um outro jurado, de um outro júri. E aí foi muito engraçado, porque nessa única vez que aconteceu, uma concorrente foi até a equipe e falou, mas vocês me disseram que seria fulano, fulano, fulano. E está sendo fulano, fulano e essa outra pessoa. E aí as meninas explicaram, é porque a jurada não está aqui, ela não conseguiu vir, teve um imprevisto. Ah, mas isso não é justo, devia ter sido avisado com antecedência. E aí a minha equipe, mais uma vez, o benefício de ser bailarina, né? Aí a equipe na hora respondeu, qual antecedência? A mesma que a gente soube? Porque se foi a mesma que a gente soube, você já está sabendo, que a gente ficou sabendo há pouco tempo que ela não ia chegar. E aí elas falam, olha, você vai ser avaliada por fulano, fulano, fulano. Não é uma pessoa que vai tirar o seu título, né? Não é um jurado só que te dá nota. E a gente vai ficar de cima e olhar, explicar, deixar claro os critérios. Então você pode ficar tranquilo. Isso é muito bom, porque as meninas acalmam ali a concorrente. Mas assim, é uma coisa que eu lembro que quando aconteceu eu me questionei. Olha, delicado a gente avisar antes, né? Porque aí se acontece algum imprevisto, a pessoa já se sente lesada, acha que a gente está agindo de má fé com ela. E o que não é evento, gente, né? O nome já fala, é evento. Pode acontecer coisas que não estão previstas na sua organização. Né? Uma pessoa pode passar mal e ela pode não estar ali disponível naquele momento. Ela pode ter feito, também já tive essa questão, da bailarina ter feito todos os júris e um júri específico ela não conseguir fazer por uma questão pessoal dela e a concorrente reclamar, mas se falaram que ela estaria no júri, ela não esteve. Então, assim, tem esses dois lados. Eu não vejo problema de divulgar, mas eu já me preparo para o que pode acontecer, né? Da bailarina da concorrente vir ali nervosa porque aconteceu um imprevisto e a jurada que ela queria especificamente não está lá mais. Entendi. Ainda sobre júri, eu queria trazer... Vou fazer um comentário antes, vou fazer outra pergunta ainda sobre júri. A minha experiência só com dar aqui no concurso, né? Só apresentação de bailarina profissional, vai muito público leigo, conhecido meu. Eu consigo juntar muita gente amiga, leiga, para ir no show que não sabe os danças do ventre, né? E é muito engraçado que a reação do público leigo quase nunca é a mesma reação de quem é do mercado da dança. Então, o julgamento do que eles acham uma bailarina boa não é o mesmo julgamento do que a gente acha uma bailarina boa. E às vezes é até a convidada principal. Às vezes eu trago aquela convidada especial que eu amo e eu falo, ah, que maravilhosa. E aí vem o meu amigo e fala assim, cara, preferia a outra ali. Não achei nada demais nessa. Já ouvi isso várias vezes, Letícia. Aí eu falo assim, gente, né? Como é que a apreciação, né, varia como a arte tem essa capacidade, né, de tocar as pessoas de forma diferente. Isso é muito legal. Muito diferente. Toca de maneira muito diferente. E aí eu pensei, será que se a gente colocasse algum leigo na banca, seria legal também? Já tive essa experiência, né? Eu tive essa experiência, já coloquei no iFest, a gente já teve essa experiência. Foi muito bom, foi muito bom. A gente pretende manter, inclusive. Foi bem diferenciado. E é muito gostoso o que a gente aprende. Porque, na maioria das vezes, a bailarina concorrente, né, a concorrente, ela está muito alinhada com a opinião técnica, com a opinião interpretativa. E, claro, o júri técnico vai continuar, eu creio que sim, vai continuar sendo um júri de maior peso, porque, sim, estamos trabalhando concurso, então realmente precisa se focar na técnica.
Desculpa te interromper, mas às vezes o Júlio tá pegado até a moda. Exato, exato. Eu creio que a possibilidade de trazer um leigo, ela amplia isso aí, ela amplia uma visão de que muitas vezes nós esquecemos, porque estamos sempre dançando umas para as outras e aí acabamos esquecendo que a gente tem uma coisa chamada público, que inclusive é o maior problema da nossa dança atual, né? Porque o maior objetivo de todas é ter um evento cheio. Todas querem ter um evento cheio, mas como ter um evento cheio? A gente está valorizando o público? Será que a gente está dando ali o que o público quer? Né? Então, assim, e aí? Vai fazer só o que o público quer e ignorar a técnica? Não. E aí? Vai fazer, então, só o que o técnico quer e ignorar a plateia? Não. É tentar achar um equilíbrio. Então, eu acho que é muito louvável essa sugestão, porque pode equilibrar e pode, inclusive, chegar ali para aquela concorrente um feedback inesperado, né? Que ela, olha, que nossa, não entendi de dança e pensei isso sobre a minha dança. Que bom, então vou pensar aqui. É um feedback maravilhoso. Ele vem cheio de surpresas. Porque é o que você disse. A apreciação diferenciada. Cada um aprecia de uma forma. É como avaliar a dança do ventre da melhor maneira. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a dança do ventre, ela é uma dança originalmente de caráter solo e improvisado. A dança do ventre, ela não nasceu no palco. Vamos colocar assim, tá? Ela não foi criada dentro de um contexto de escola, ela não foi criada dentro de um contexto de coreógrafos organizando uma dança. E não é, ela nunca teve, né, um método desenvolvido, ela nunca teve uma convenção. Não existe o livro da dança do ventre mundial dizendo como você deve fazer o seu básico egípcio. Né? Não existe isso. E o que eu queria trazer, e aí é minha opinião, tá, Letícia? Obviamente você pode dar a sua e não tem problema você diferir. É minha opinião que eu queria trazer. É uma reflexão que eu tô dividindo, né? Não tô impondo nada, não. Eu tô realmente dividindo o que eu acho aqui. Eu não posso comparar a dança do ventre com balé, por exemplo. Porque a história da dança do ventre, ela não é a história do balé. A dança do ventre, a coisa mais linda da dança do ventre, para mim, e é a coisa particularmente mais valorizada nas estrelas dos países árabes, é a individualidade. É óbvio que eu não estou falando que você tem que fazer uma dança horrorosa, capenga, sem organização. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de convencionamento. O seu arabesque, ele não tem que ser o meu arabesque. Por exemplo, a altura do arabesque, ela não tem que ser a minha. Eu não tenho que fazer cambrê e colocar a cabeça no chão. Eu não preciso fazer isso. Se você quer colocar, você coloca. Eu não quero colocar. Eu não quero nem fazer cambrê. Por exemplo, né? O que acontece? Eu ouço muito, e aí são opiniões mesmo. Eu só estou dizendo que eu não concordo, né? De que deveria haver uma convenção. E essa convenção facilitaria, por exemplo, muito nos concursos. Eu não acho que tem que ter convenção. Eu acho que é possível, sim, avaliar a qualidade de dança, mesmo sem convenção de nada. Mesmo que o arabesque... Eu não posso, só porque uma menina faz um arabesque muito grande, eu não vou dar mais ponto porque ela faz um arabesque muito grande comparado com a menina que faz um arabesque menor. Se a outra faz arabesque menor, faz lindamente e organizada, eu vou dar a mesma nota se a outra fez um arabesque grandão. Por exemplo, sei lá, você entendeu? Eu trouxe um exemplo aqui aleatório, porque no balé é diferente. No balé, quanto mais alta a sua perna, melhor você vai ser avaliada. Eu não acho que isso tem que acontecer na dança do ventre. Acho que a dança do ventre é diferente. E aí é uma pergunta, mas que não precisa ter uma resposta, né? É mais uma reflexão. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente pode fazer a avaliação da dança do ventre ainda nesse quesito da estética, da arte, porque senão vira atletismo, senão vira ginástica artística. Porque a ginástica artística lá parece dança, mas tá cheio de regra ali, né? Que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que daquele jeito, naquela altura, no mínimo. A gente não é atleta, a gente não tá concorrendo nas Olimpíadas, é uma outra coisa. Né? Então, eu não sei, Letícia, o que você acha? Como é que a gente pode
Não precisa ter uma resposta, porque eu não tenho, tá? Sim, entendi. Eu não tenho. Como é que a gente poderia fazer isso, né, melhor? Como a gente pode falar assim para o jurado, gente, sei lá, não se apega ao tamanho da altura da perna, né? Tem coisa que é mais importante. O que é mais importante, né? Eu tô assim, ó, E divagando. se, e se no lugar da gente pensar nessas questões de regras, de parâmetros, de padrões, a gente pensasse por uma linha interpretativa, por uma musicalidade, por algo que ainda pudesse manter a dança o mais próximo possível desse contexto, né? Do qual ela foi criada, solo, sem palco, porque sabemos que, né, estamos no palco graças à Reda, mas não foi o propósito mesmo, sabemos disso, não foi o propósito. Veio pro palco, ok, ninguém tá tirando ela do palco, gente, não é para parar de dançar no palco, não é isso. Não. Né? Não é isso. Mas o que podemos destacar no palco para que ainda fique na lembrança, né, a essência? Eu gosto muito da palavra essência. A palavra essência está sempre presente nas minhas aulas, com as minhas meninas, com as minhas alunas. A gente está sempre falando sobre a essência. E todas as vezes que a gente faz uma busca, um estudo da essência, se alinha com a musicalidade, se alinha com a interpretação, sabe? E a técnica sem essência é só técnica, né? A técnica com essência é uma história, né? Ela alcança. Então, eu creio que a gente pode pensar por aí. A gente pode começar a buscar um raciocínio alinhado com a essência. Como identificar isso e valorizar a diferença da essência também, né? Porque não somos iguais, então não teremos a mesma essência em cena. E viva essa diferença. Mas precisamos saber valorizar a essência diferente da nossa, né? Saber analisar, assistir uma avaliação, avaliar entendendo que aquela bailarina tem uma interpretação mais alinhada com a essência, que ela quer contar aquilo e que é diferente daquela outra, né? E é delicada, é uma reflexão longa, não é uma reflexão, né? Assim, Não. Ela é longa. Não queria trazer uma resposta, queria trazer a reflexão mesmo. Isso, é importantíssimo refletir sobre isso. Importantíssimo. Levar isso para a nossa comunidade, pensar mais sobre. Porque a gente só reclama, né? Mas não pensa numa solução. E talvez a primeira, eu concordo com você agora, pensando com você, né? Talvez o primeiro passo para essas mudanças sejam realmente você, quanto componente, pensar o que você quer. O que eu quero? Eu quero ganhar o concurso. Mas o que eu quero? Dentro do que você vai vender, o que eu quero dentro do que eu quero vender. Qual é o propósito real, né? Qual é o propósito real? O que eu quero realmente? E aí sim eu vou saber exatamente o caminho a fazer. Né? Então, dentro do que eu quero de verdade, eu vou levar para o palco já, talvez não definido, mas em construção. A minha essência, que eu quero mostrar, né? E tá tudo bem. Vamos construindo isso ali no meu projeto, no meu trajeto de bailarina, na minha caminhada de bailarina, né? Isso. Gente, essa coisa da bailarina, ela é uma construção. Nenhuma bailarina profissional que eu tenho certeza que você conhece, que assim, todas as bailarinas profissionais que você conhece, você considera de qualidade, de sucesso, certeza que elas tiveram fases e nunca se definiram num momento. Elas têm momentos que elas vão repensar aquela prática delas e vai amadurecer, vai fazer. E toda hora rumos diferentes, e eu mudei agora, caminho aqui. E isso é maravilhoso. As motivações mudam. As nossas motivações, elas mudam com o tempo. Elas não são as mesmas, né? Não adianta você insistir numa coisa que você acha, só porque você gosta de assistir. Eu adoro sair, não quer ter para funcionar. Então, essas
motivações, elas vão mudando. Aí daqui a um tempo você descobre um folclore novo, daqui a um tempo você descobre uma modalidade nova de dança, né? Porque a aluna não sabe tudo, né? Nenhuma aluna sabe tudo que tem na dança do ventre. Ela vai descobrindo o que é chaabe, o que é uma música clássica, o que... E ela descobre... É por isso tão importante voltar para a plateia. É por isso que é tão importante estar na plateia. Para você ver outra coisa, para você descobrir outra coisa. Olha, peraí, eu tô aqui insistindo nisso aqui, mas não é a minha vibe. Olha, esse negócio aqui não tá para mim, não tá orgânico para mim, mas aquele negócio ali já gostei. Então, pera, vou mudar. Exatamente, é por isso a necessidade de sempre estar na plateia, de sempre revisitar o seu lugar de plateia. E aí você vê de novo algo que você goste, que você ame fazer. Antes da gente terminar, era isso a live, né? Mas tem um comentário aqui, que foi a Thaís Lopes 9, que escreveu: tenho medo disso como bailarina. Já tive momentos em que me prendia a técnica e acabava que a dança ficava mecanizada. Thaís, querida, todas nós. Todas nós. Não é exclusividade sua, Thaís, somos da mesma equipe. Não, todas nós, sem exceção. E essa experiência é muito importante. O fato de você já pensar sobre isso já é uma coisa importante para o próximo passo na evolução da sua dança. Você não precisa ter a resposta agora, assim, o que eu vou fazer? Você pode não saber o que você vai fazer agora, mas o fato de você já ter essa consciência já vai te ajudar nas próximas construções, né? Exatamente, exatamente. Pensar sobre isso já vai te dar clareza do que você quer levar para a cena. Né? Você vai para a cena com um pouco mais de clareza. Só de pensar sobre isso já tá bom, Thaís, já tá muito bom. Nossa, já é um passo a mais. Letícia, considerações finais? Você tem algo a dizer? Então, eu amo quando a nossa comunidade pensa, cresce. Eu gosto muito quando a nossa comunidade problematiza alguma coisa, porque você falou uma coisa que eu realmente adoro ver, que é as pessoas pensando em soluções, porque a gente só vê reclamações, né? Eu adoro ver pessoas pensando em soluções e sugestões e vamos conversar a respeito, refletir a respeito. Nem toda hora precisamos de ter respostas, mas refletir, pensar sobre é maravilhoso, porque realmente precisamos sair desse lugarzinho de só reclamar. Eu não gosto disso. Eu tô cansada de ver a galera aí nas redes sociais. Eu larguei a dança por isso. Por isso que eu não gosto da dança. É por isso. Eu cansei de ver essas coisas, essas tretas, esse não sei o quê. Eu falo, meu amor, você vai largar o mundo então, porque o mundo tem todos os lugares, todos os âmbitos, todas as comunidades, tudo tem o que é legal e o que não é. Porque é pessoal, o que é bom para mim pode ser ruim para você. Então, a gente sempre vai estar discordando e não achando que é certo, justo, adequado. A gente precisa aprender a viver com a diferença, é tão necessário. E quando, na comunidade da dança especificamente, a gente começa a refletir, a problematizar e a conversar sobre essas possibilidades de soluções, a gente já está aprendendo a conviver com as diferenças. E amém. É o primeiro passo para a gente evoluir. Eu adoro. Uma coisa que você falou, as pessoas elas ficam desiludidas com a dança, mas não é a dança, às vezes é o lugar que ela tá que não tá legal. Bem pensado. E a dança, a entidade dança, ela não te decepciona. Às vezes é que você tá no caminho, né? Que não é o melhor se adequa para você. Exato. Às vezes não é culpa nem da professora, nem da aluna. Às vezes são as pessoas certas em lugares errados. Talvez seria melhor no outro momento. E aí seria bom se alinhar com outras possibilidades, né, gente? Ter a humildade de falar, não tá legal aqui, vou buscar uma outra possibilidade. Muito legal isso, Ana, muito bem colocado. Letícia, olha, muito obrigada novamente por tudo, toda a atenção que você me deu, por estar aqui agora. Você podia estar vendo, sei lá, novela e não tá aqui comigo. Muito obrigada por dividir, se expor. E eu espero que essa live tenha sido produtiva para as pessoas que vão assistir, né, gravado.
E até uma próxima, Letícia. Espero te ver de novo no Obrigada, encontro online, obrigada virtualmente. pela troca. Como eu disse, amei a nossa troca. Muito obrigada ali pelo ar, pelas conversas deliciosas. Muito bom. Obrigada pelo espaço, pelo convite, por acreditar, né, na minha persona profissional. Obrigada mesmo. E eu espero que a gente se veja muito ainda, que a gente se encontre muito ainda. O caminho é longo. Beijos.